Há dias em que o céu parece mudo. Você dobra os joelhos, mas o coração continua vazio. Ora, espera, chora e nada acontece, como se Deus estivesse longe ou distraído. Mas talvez, nesse silêncio, Ele esteja mais perto do que nunca. Você também sente que precisa de um tempo com Deus? Um tempo só seu, onde as palavras não precisam ser muitas. Um tempo de alma, onde até a dor pode virar oração. Hoje, essa mensagem é esse tempo. Um intervalo sagrado no seu dia. Talvez seja Deus sussurrando ao seu coração: eu nunca estive ausente. Aqui vamos caminhar juntos por dentro desse silêncio. Vamos escutar a dor que grita quieta e descobrir aos poucos que mesmo quando não ouvimos nada, Ele ainda está aqui. Ele ainda cuida. Ele ainda fala e às vezes fala mais no silêncio do que nas palavras. Se essa mensagem chegou até você, é porque sua alma estava esperando por ela. Então respire fundo, abra o coração e permita-se sentir. Deus ainda está no comando, mesmo no silêncio. Há momentos em que o silêncio de Deus pesa mais do que qualquer resposta. Você olha para o alto, mas o céu parece fechado, como se suas orações não passassem do teto. É um vazio estranho. Um eco que volta sem resposta. A alma grita por socorro, mas tudo que encontra é o som do próprio cansaço. Nessas horas, até a fé parece enfraquecer. E você se pergunta: será que Deus ainda me escuta? Às vezes, não é a dor em si que machuca. É o não entender por que ela ainda está ali. É sentir que você dá passos, mas continua no mesmo lugar, como quem anda no escuro, tateando por um sentido, uma direção, e enquanto o mundo segue seu ritmo, você desacelera, ou simplesmente para, esperando que do silêncio algo surja. Mas existe algo sagrado no vazio, um espaço onde tudo pode recomeçar. Talvez o silêncio de Deus não seja ausência, mas convite. Convite a olhar para dentro, onde Ele habita em profundezas que as palavras não alcançam. Convite a escutar o que a correria da vida nos impede de ouvir. Convite ao sagrado da espera. Quem já sofreu em silêncio sabe. É nesse espaço que a alma se revela, onde descobrimos orações que não sabíamos dizer. E percebemos que mesmo quando Ele não responde como queremos, Ele está lapidando algo em nós, com ternura e propósito. Mesmo em silêncio, Ele age. Talvez o que você sente agora seja menos solidão e mais uma gestação da fé. A dor não é o fim. É parte do caminho. O vazio, por mais cruel que pareça, prepara espaço para o novo. E quem suporta o silêncio com o coração aberto, logo ouvirá sussurros de eternidade. O que o silêncio de Deus está tentando te mostrar, o que sua alma quieta ainda guarda como oração. Nem tudo precisa ser respondido agora. Há mistérios que só o tempo e a fé conseguem traduzir. E talvez hoje seja o dia de apenas descansar e confiar que Ele ainda está ali, mesmo que você não ouça. Nem sempre a fé é forte. Às vezes, ela apenas resiste. Há dias em que você não quer mais tentar, nem orar, nem esperar. Dias em que abrir os olhos já é um esforço e o peito está cheio demais para acreditar. Você já segurou firme por tanto tempo, mas agora sente que vai soltar. E quando a fé se cansa, tudo parece desabar de dentro para fora. Mas até isso, esse cansaço também é oração. Deus conhece seus limites. Ele viu quando você lutou em silêncio, quando sorriu por fora e chorou por dentro. Ele esteve ali, mesmo quando você achou que estava sozinho. A fé não é ausência de dor, mas coragem de continuar mesmo ferido. E Deus entende o coração que só consegue dizer: Senhor, eu não aguento mais. Porque isso também é fé. Continuar, mesmo sem forças. A fé cansada não é menos digna. Ela é mais honesta, mais nua, mais verdadeira. Ela mostra que você já entregou muito,
já acreditou muito e agora tudo que resta é confiar, de olhos fechados, como uma criança nos braços do pai que não precisa entender, só descansar. Esse é o momento em que a fé deixa de ser esforço e vira rendição. Talvez você esteja no fim de si mesmo, mas é aí que os recomeços acontecem. Quando não há mais nada a fazer, Deus começa a agir. Quando suas mãos se esvaziam, Ele preenche. Quando você não consegue dar um passo, Ele te carrega. O cansaço pode ser o portal por onde entra o milagre. Não tenha vergonha de dizer que está cansado. Não tenha medo de mostrar suas fraquezas a Deus. Ele não exige força, exige entrega. E no meio da sua fraqueza, Ele é forte. Por você, a promessa ainda está de pé, mesmo que você esteja de joelhos, e Ele está mais próximo do que você imagina. Hoje, descanse na fé. Não tente resolver tudo. Não tente ser forte o tempo todo. Apenas esteja, apenas respire, apenas confie, porque há um Deus que te sustenta, mesmo no silêncio. E mesmo quando tudo parece parado, o céu continua trabalhando por você. Você já reparou que, mesmo no silêncio, há sinais por toda parte? Um abraço inesperado, uma canção que toca no momento certo, um pôr do sol que parece acalmar o peito, ou aquela mensagem que chega quando você mais precisa. Deus fala assim, de formas que a lógica não explica, mas o coração reconhece. Talvez você esteja esperando uma resposta grandiosa, mas Ele tem falado nas pequenas coisas. A dor tende a nos cegar. Quando estamos feridos, tudo parece escuro. Mas mesmo na escuridão, a luz existe. Só está mais difícil de ver, e os sinais de Deus continuam chegando, discretos, delicados, constantes. Às vezes, é um silêncio que traz paz em meio ao caos, ou um descanso inexplicável no meio da tempestade. Deus nunca parou de se comunicar. É a gente que, às vezes, fecha o coração. Esperamos respostas prontas, mas Ele prefere revelações que transformam, porque mais do que resolver nossas dores, Ele quer nos fazer crescer através delas. E para isso, Ele usa gestos invisíveis, mas que tocam o fundo da alma. Talvez hoje você precise apenas estar atento, olhar, com olhos mais profundos, sentir com a alma mais desperta. A fé não é só esperar milagres visíveis, é perceber a presença dele até nas ausências, porque até o silêncio de Deus carrega sua assinatura, e quem aprende a escutar com o coração nunca mais se sente sozinho. Experimente hoje caminhar devagar, olhar o céu, sentir o vento, ouvir o som da vida. Tudo isso pode ser Deus sussurrando: ainda estou aqui. Sim, Ele continua guiando você, mesmo que em silêncio. E os sinais que você não vê também são cuidado. Ele cuida até do que você ainda não percebeu. Você se lembra de alguma vez em que Deus te surpreendeu? Um livramento? Uma paz repentina? Um reencontro inesperado? Essas são provas de que Ele nunca se afastou. E continua presente, mesmo quando tudo parece mudo. Hoje talvez Ele só queira que você se aquiete, para ouvir o que só o silêncio pode dizer. Mesmo quando tudo parece desabar, seu coração ainda bate. Isso já é um milagre. Porque apesar das lágrimas, das noites em claro, das perguntas sem resposta, você está aqui, respirando, sentindo, vivendo. A dor tenta nos convencer de que acabou, que não vale mais a pena sonhar, lutar, acreditar. Mas cada batida do seu coração é Deus dizendo: ainda há caminho. A vida não parou, mesmo que você tenha desacelerado. Você ainda é amado, ainda é visto, ainda é conduzido. Mesmo quando não sente, Ele continua agindo. Há uma força divina que te sustenta, mesmo quando você acha que vai cair, e é nos momentos mais frágeis que você descobre que não está só.
O coração que bate dentro de você é templo de esperança. É o lugar onde Deus sussurra promessas que o mundo não entende. Você não é sua dor. Você é sua resistência. E sua fé, mesmo machucada, ainda pulsa. Talvez você ache que perdeu o rumo. Mas Deus nunca perdeu você. Ele conhece cada pensamento, cada lágrima escondida, cada prece não dita. E guarda tudo. Porque até no silêncio da sua dor, Ele ouve e responde com paciência, no tempo dele, não no seu. Não despreze o fato de estar vivo. Há uma missão que só você pode cumprir, um recomeço que só você pode viver. Você é resposta de oração de alguém. Você carrega luz, mesmo quando só vê sombra. E Deus ainda vai usar essa dor para curar outras pessoas. Hoje, acolha sua história, com todas as falhas, pausas e páginas em branco. Deus não escreve apenas com vitórias, mas com lágrimas, silêncios e superações. E no final, tudo vai fazer sentido, porque Ele é especialista em reconstruir o que o mundo achou que estava perdido. Então, respire fundo, abrace o que sente e lembre-se, seu coração ainda bate. E isso é prova de que Deus ainda tem algo precioso a realizar em você. Não desista agora. A parte mais bonita da história ainda está por vir. Há noites em que tudo parece mais pesado, a mente não silencia, o peito aperta e o sono não chega. Você olha para o teto como quem espera uma resposta que não vem. E se pergunta, onde está Deus agora? Mas e se eu te dissesse que a noite também é um santuário, que o escuro pode esconder a luz que está sendo formada? Deus não age apenas de dia, Ele também trabalha no silêncio das madrugadas. Enquanto você chora, Ele planta promessas no invisível. Enquanto você espera, Ele prepara o caminho onde não há estrada. A noite não é ausência de Deus, é solo fértil para a fé florescer. É no escuro que aprendemos a confiar sem ver, a andar por fé e não por respostas, a sentir a presença, mesmo quando não há sinais. E nessa entrega silenciosa, nasce algo profundo, intimidade com Deus, porque é fácil crer quando tudo vai bem. Difícil é permanecer quando a alma está cansada e o céu parece mudo. A noite revela quem somos. Tira as distrações, os ruídos, o barulho do mundo, é só você. E Deus, ali, sem máscaras, sem defesas, sem pressa. E mesmo que você não perceba, Ele está ali, observando, acolhendo, esperando que você apenas diga, fica comigo. Muitas das grandes promessas da Bíblia nasceram em noites. Sonhos foram entregues, anjos apareceram, portas se abriram. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E cada lágrima derramada no travesseiro é uma semente de esperança. No jardim de Deus, então, se a noite chegou para você, não tema, não corra, não se esconda. Permaneça, espere. Confie, porque o Deus da luz também reina na escuridão, e nada escapa do olhar dele, nem mesmo a sua dor mais silenciosa. Até o escuro é morada de milagre. Talvez hoje você só precise respirar fundo e dizer, Senhor, eu não entendo, mas continuo aqui. Essa frase, dita em meio à noite, é mais poderosa do que 1000 declarações no dia claro. A fé que sobrevive ao escuro é a fé que brilha de verdade. E o céu, mesmo encoberto, continua lá. Esperar nem sempre é fácil. A alma humana é apressada, ansiosa por respostas, querendo que tudo aconteça no agora. Mas Deus trabalha em ritmos diferentes dos nossos. Ele não se atrasa, Ele amadurece. E no tempo dele, até o silêncio tem propósito. Esperar é confiar sem mapa, seguir sem certezas e amar sem garantias. É a arte de manter a fé acesa quando o vento sopra forte. A alma que aprende a esperar também aprende a ouvir. E no fundo do silêncio, começa a escutar a voz de Deus com mais clareza.
Deus não ignora a espera. Ele usa esse tempo para nos moldar, para tirar de nós aquilo que pesa e colocar aquilo que sustenta. A espera é o solo da transformação. E muitas vezes, o milagre não está no que você espera, mas em quem você se torna enquanto espera. Tem dias que a espera cansa, mas também tem dias que ela cura. Ela desacelera o coração, limpa o olhar, renova a sensibilidade. É na espera que a fé se aprofunda e deixa de ser emoção, para se tornar decisão. A alma que decide continuar confiando já começou a vencer. Espere, mas não em desespero. Espere com esperança, como quem sabe que Deus já está agindo no invisível, como quem crê que o que vem de Deus não se atrasa, porque vem na medida exata do que você precisa. E quando chegar, vai fazer sentido até o tempo de espera. Enquanto espera, cuide da alma, ore mesmo sem vontade, abrace a si mesmo, perdoe devagar, agradeça pelas pequenas bênçãos e perceba, Deus está te preparando para receber algo maior. Você está sendo lapidado com amor e intenção. Hoje talvez a resposta ainda não chegou, mas isso não significa ausência, significa processo. Deus está te ensinando a confiar além da visão, porque a fé não é saber o que vem, é saber em quem se espera, nem sempre. Percebemos o exato momento em que a dor começa a passar. Às vezes é sutil, uma leveza ao acordar, uma lágrima que já não vem, um pensamento de esperança no meio do caos. A alma vai se refazendo em silêncio, como o céu clareando antes do sol aparecer. E então, de repente, você percebe, está voltando a viver. O sol sempre volta. Mesmo depois da noite mais escura, Deus nunca prometeu que não haveria lágrimas, mas garantiu que nenhuma seria em vão. E Ele recolhe cada uma delas para regar os campos da sua fé. O que hoje parece perda, amanhã pode ser renascimento. E o que parece fim é apenas uma curva no caminho. Quando o sol nasce, ele não grita. Ele apenas brilha. Assim é Deus quando nos restaura. Ele não impõe, ele aquece. Você começa a enxergar com mais ternura, amar com mais profundidade e respirar com mais gratidão. O sofrimento não te destruiu, ele te moldou. Há dias em que o milagre não é um novo emprego, um relacionamento restaurado ou uma porta aberta. O milagre é acordar com paz no coração, é rir depois de tanto tempo em silêncio, é olhar no espelho e reconhecer que você ainda está aqui. E isso já é Deus agindo. O sol que volta a nascer também revela cicatrizes, mas agora elas não doem. Elas contam histórias, histórias de superação, de fé, de encontros com Deus em meio ao deserto. E cada marca é um lembrete. Você sobreviveu. Você foi sustentado. Está pronto para viver com mais profundidade. Não tenha medo da nova manhã, ela traz possibilidades, recomeços, respostas. Deus está nesse novo dia, esperando que você confie um pouco mais. Mesmo que haja nuvens, o sol ainda está lá, e sua luz é promessa de um novo tempo. Se hoje você acordou com o coração mais leve, agradeça. Foi Deus quem trabalhou durante a noite. E se ainda houver dor, respire, o mesmo Deus que permitiu a noite. Também preparou o nascer do sol. Você achou que Deus estava em silêncio, mas talvez o barulho da sua dor era alto demais. Ou suas expectativas sobre como ele deveria responder o impediram de perceber que ele já estava falando. Deus nem sempre usa palavras. Às vezes, ele fala com o vento, com o tempo, com a calma que chega sem explicação. Há uma voz que sussurra quando o mundo grita, que consola quando o coração desaba, que permanece quando tudo mais se vai. Essa voz não vem de fora, vem de dentro. É a voz do Espírito, a presença que mora em você, mesmo quando você não sente.
Deus fala através de silêncios que acolhem, de encontros inesperados, de músicas que parecem feitas para você, de abraços que chegam no momento certo, de pessoas que surgem como resposta. Deus fala, mesmo quando você acha que Ele se calou. Aprender a ouvir essa voz é um ato de fé, é silenciar a alma, abrir o coração e confiar que Ele continua ali. Nem toda resposta vem como raio e trovão. Às vezes, vem como um sussurro suave no meio do caos. Quantas vezes você orou e não recebeu resposta imediata, mas depois, olhando para trás, entendeu tudo? Deus não te abandonou. Ele te guiava por um caminho que você ainda não podia entender. E agora, você começa a perceber, Ele sempre falou. Você é que estava aprendendo a escutar. Você não foi esquecido. Deus ainda escreve a sua história, e cada capítulo de silêncio tem sentido, porque é no silêncio que a alma escuta mais fundo, e é nessa profundidade que Deus planta as maiores transformações. A voz dele nunca se ausentou. Hoje, talvez você precise apenas parar, respirar, ficar em silêncio com o coração aberto e dizer: fala, Senhor. Teu filho está ouvindo. Essa simples entrega já abre os ouvidos da alma e, no tempo certo, tudo o que hoje é silêncio será resposta. Se você chegou até aqui, respire fundo, feche os olhos por um instante e sinta o silêncio não como ausência, mas como um espaço onde Deus ainda está presente. Você sobreviveu à noite e há um novo tempo te esperando, mesmo que ainda pareça distante. Talvez você ainda esteja no meio da espera. Talvez o coração ainda pese, mas agora você sabe, o silêncio de Deus não é castigo, é cuidado, é preparação, é um convite à confiança mais profunda. Que essa mensagem tenha tocado lugares que só você e Deus conhecem, que ela tenha acendido uma vela na escuridão da sua alma e que, a partir de hoje, você aprenda a caminhar com fé mesmo sem ver, a orar mesmo sem sentir e a confiar mesmo sem entender, porque Ele está, mesmo quando parece que não. Agora, una suas mãos, feche seus olhos e ouça essa oração que também é sua. Senhor, eu não compreendo todos os teus caminhos, mas escolho confiar. Quando tudo silencia, ensina-me a ouvir a tua voz no íntimo do meu ser. Que o meu coração não endureça no tempo da espera, mas se abra à tua presença, mesmo invisível. Fica comigo, fala ao meu espírito e sustenta a minha fé. Amém. Se essa mensagem falou com você, deixe um amém nos comentários. Seu testemunho pode ser resposta para outro coração cansado. Compartilhe essa reflexão com alguém que está passando por um tempo de silêncio. Às vezes, uma palavra é tudo o que a alma precisa para voltar a respirar. E se você ainda não segue nosso canal, clique em seguir. Ative o sininho, curta este vídeo e espere pela próxima mensagem. Ela pode ser exatamente a resposta que você orou ontem à noite.